Oi pessoal, boa noite, meu nome é Alan e o vídeo de hoje é um vídeo que eu já tinha comentado há algum tempo, que de vez em quando eu ia soltar uns vídeos que fugissem um pouco do assunto de board games, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre uma das coisas que eu mais gosto, assim, seja isso em board games, em livros, em quadrinhos ou filmes. Um dos meus assuntos preferidos de todos os tempos é super-heróis. E nada mais justo que mostrar o meu herói preferido de todos os tempos, o Thor. Não é a minha versão preferida do personagem, né? Esse aqui é um dos bonecos mais legais dele que eu tenho ali. Tem um monte de bonecos, mas a câmera não enquadra bem. Mas enfim, não quero falar sobre a minha coleção ou não. Quando eu fiz um vídeo de um jogo que é o Sentinels of the Multiverse, né, que é um jogo cooperativo sobre heróis, eu citei uma série muito boa sobre livros, né, que é a série Ex-Heróis. Ela está saindo aqui no Brasil pela editora Novo Século. Até então ela está com 3 volumes, que são esses livros aqui, ó. O primeiro volume, Ex-Heróis. O segundo volume, Ex-Patriotas. E o terceiro volume que eu acabei de ler, que é o Excomunhão. A série tem 4 livros dos Estados Unidos, mas pelo que eu entendi, o autor ele não pretende fechar a série. Ele simplesmente vai escrevendo os livros de acordo com a vontade dele. O que trata a série? Ela tem um dizer na capa assim, bem para vender, bem uma ação de marketing que quando eu li eu achei um pouco forçado, mas quando eu comecei a ler eu entendi o porquê daquilo. Eles até colocam aqui, ó, os Vingadores encontram The Walking Dead em uma batalha épica. E quem soltou essa mensagem foi o Ernest Cline, que é o autor de um dos melhores livros que eu li na vida, que é o Jogador Número 1, saiu aqui no Brasil pela editora Leia, e o nome original do livro é o Get Ready Player One. Galera, assim, se vocês gostam de videogame, essa imersão, né, quando a gente joga, vocês têm que ler esse livro, Jogador Número 1. Terminem o que vocês estão lendo, mas eu pararia o que eu estaria lendo e leria esse livro. O livro é tão bom que ele está sendo adaptado agora por ninguém menos que o Steven Spielberg. Então, pesquisem sobre o livro, sobre o assunto. É um prato cheio, assim, é um livro que você senta e lê de uma vez só. De tão bom que ele é. Ele fala da época áurea dos videogames, de RPG, de quadrinhos. Ele fala de tanta coisa nerd, assim, assuntos que a gente gosta em comum, que é incrível. A sensação que você tem assim, tipo, caraca, por que eu não escrevi esse livro? Entendeu? Assim, perfeito. Voltando à série X-Heroes. A série é o seguinte, ela vai mostrando um mundo que foi tomado por um apocalipse zumbi, né? Ele até explica os porquês durante a história, você fica sabendo exatamente o porquê, mas eu não vou contar porque é um big spoiler, né? Mas ele mostra os heróis no mundo, né? Que existem alguns seres super-humanos e outros geneticamente modificados, ou uns heróis urbanos na melhor linha de Batman, Demolidor, né, Justiceiro, e como eles lidam com esse apocalipse zumbi. Então o apocalipse zumbi acaba tomando conta mesmo do mundo, né? Eles perdem a batalha e a história narra a aventura deles sobrevivendo a isso. Galera, sabe aqueles filmes do tipo Aventureiros do Bairro Proibido, série Indiana Jones e tantos outros, assim, que são aqueles filmes de pura diversão, de um entretenimento tão bem feito, assim, que você fica com essa visão na cara, assim, o tempo todo, você fala, caraca, como isso é bom! É exatamente a sensação que eu tive ao ler estes livros. Eu comprei o primeiro, né, que foi o Ex-Heróis, porque eu tinha visto uma coisinha aqui do Omelete. Não que eu seja fã do site Omelete, hoje em dia eu acho ele uma grande porcaria, tá? Assim como o Jovem Nerd, eu acho que... não estou falando mal, tipo, olha a dor de cotovelo do cara, olha o recalque, não é isso. Eu acho que o Omelete era um dos maiores portais de entretenimento, mas de uns tempos pra cá assim, decaiu tanto a qualidade do negócio. Enfim, e o Jovem Nerd, não que seja um canal ruim, pelo contrário, o Jovem Nerd é um canal muito legal, mas eu acho que os caras se fecharam numa ideia, num formato e se limitaram. É aquilo, o Jovem Nerd é aquilo, não vai sair daquilo. Então eu acho eles muito legais, o Jovem Nerd e o Azaghal, mas eu acho que eles tinham que mudar um pouco, assim, abranger mais, porque a fórmula já está repetitiva demais e não tem ninguém para concorrer com eles. Então, enfim, né? Anyway, nada contra, Jovem Nerd, ó. Gosto de vocês, mas acho que o programa de vocês caíram na mesmice do Felipe Neto.
entendeu? Acho o mesmo caso. Anyway, então quando eu peguei esse livro aqui, eu dei uma lidinha na quarta capa, aí eu falei, pô, vou dar uma chance pra esse livro. Comprei ele, tá? Tava numa dessas mega stores da vida e falei, pô, vou ler. Aí eu comecei a ler, achei o primeiro capítulo despretensioso e tal. Quando eu cheguei por volta da página 50, o primeiro livro ele tem 340 páginas, os outros giram em torno de 440 cada um, eu simplesmente não consegui parar de ler o livro. De tão bom que ele é, assim, é uma explosão, uma coisa atrás da outra, e é legal que ele tem a fórmula que muitas pessoas já descobriram que funciona muito bem, né, que é o passado e presente, que isso você vai contando o passado dos personagens principais ou acontecimentos muito pertinentes à história, e aí você mostra o presente e as cenas de ação. Cara, como esse cara escreve bem. O Peter Clines, assim, ele narra cenas de uma maneira tão fantástica que você vê acontecer. As lutas dele, por exemplo, a luta épica do terceiro livro, né, a luta do final, ela dura 40 páginas e você não consegue parar de ler. O único cara que eu tinha lido até hoje que descrevia cenas de batalha tão boas, assim, com a narrativa tão perfeita, só que era aquela coisa mais crua, né, aquele hack slash total, era o Bernard Cornwell e a sua fantástica série da trilogia de Arthur. Se você nunca leu isso, cara, meu, pelo amor de Deus, você tá deixando passar um dos melhores livros, assim, uma das melhores séries já escritas sobre fantasia medieval. Leia! Se você gosta de super-heróis, se você não leu isso aqui, leia! Se você gosta de zumbis, leia! Se você gosta dos dois, leia! Isso aqui é muito bom, cara, isso aqui é muito bom. E é legal porque, assim, ele cria heróis, os arquétipos clássicos. Então lá tem o arquétipo do Superman, tem o arquétipo do Batman, tem o arquétipo de uma espécie de Flash misturado com a Capitã Marvel, aquele personagem dos Vingadores. Tem uma espécie de Wolverine no meio. Quem mais que a gente tem? Tem um personagem muito legal que é o Gorgon. Os poderes dele lembram um pouco do Bishop, de absorver energia e devolver isso de forma cinética. Assim, leiam o primeiro livro. Entendeu? Leiam. O primeiro livro é barato, nesses sites de compra você deve achar ele por R$20, talvez até menos. Leiam o primeiro livro. Então, assim, se o primeiro livro não convencer vocês, não vão atrás dos outros, tá? Porque o segundo e o terceiro, eles têm uma fórmula bem parecida. A única coisa que ele vai fazendo é aumentando o universo, introduzindo personagens novos e amarrando as pontas. E é isso que eu gostei dele, porque ele criou o Apocalipse Zumbi, ele explica exatamente por que aconteceu, como aconteceu, por que chegou naquela situação, e tudo de ganchos que ele vai deixando, ele vai amarrando e deixando tudo muito bem amarrado. Ele não cria situações para ficarem tipo, ok, e daí? Entendeu? Ele não cria isso. Então, galera, leiam, de verdade. Assim, se você gosta das histórias clássicas de super-heróis, assim, com muita porrada, muita ação, personagens muito carismáticos e outra, lotados de referência nerd. Caraca, tem um personagem que é o Zap, ele é o nerd da história. Então assim, ó, são 3 livros de tamanho generoso aí, deve dar mais de 1000 páginas de leitura esses 3, mas se você tem um nível bom de leitura, você vai ler muito rápido isso, acreditem por mim, tá bom? Acreditem, pode acreditar em mim. Então, galera, de vez em quando eu vou soltar um videozinho desse, até para quebrar um pouco o ritmo dos vídeos sobre jogos de tabuleiro, mas eles não serão frequentes, tá? Então hoje eu estou falando um pouco sobre essa série, porque eu adoro essa série. Talvez futuramente eu fale um pouco sobre a série do Arthur. Eu acho muito difícil ninguém ter ouvido falar sobre essa série das Crônicas de Arthur, porque para todos os fãs de fantasia medieval é um item quase que obrigatório. Tipo assim, se você não conhece as Crônicas de Arthur, cara, você não entende bulhufas de fantasia medieval, é obrigatório. Então, pessoal, era isso. Hoje, só para quebrar um pouco o ritmo, próximo vídeo eu volto pros vídeos de jogos, como eu tinha prometido, e pro Flashpoint, que logo logo tá saindo pelo Brasil. Para todo mundo, aquele abraço.